Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso podcast Diz Aí com Davi, pelo meu canal do YouTube e pelo canal da Capital Mais. Coragem, amigos, coragem. Eu sempre falo para vocês, muita coragem nessa vida, viu? Eu preciso que vocês se inscrevam, vocês gostam, né? Eu sempre falo isso. Ah, Davi, fala bastante, causa, vocês gostam que eu cause, não é isso? Se inscrevam no meu canal, dê o joinha, eu preciso desse apoio de vocês, tá bom? Pra gente divulgar cada vez mais as entrevistas, as personalidades que eu trago aqui, os artistas, os assuntos polêmicos, vocês sabem que eu falo. E o meu convidado de hoje é simplesmente nota 10, eu já vou falar dele. Mas antes, eu quero agradecer, mandar um grande abraço para o meu patrocinador, Auto Nobre, o meu amigo Adalmo, uma loja de carros sensacional que fica ali no Campo Belo há mais de 30 anos no mercado. Vende para o Brasil inteiro carros 0 quilômetro, carros com baixíssima quilometragem, carros blindados, um foco em carros blindados. Você pode ligar do Brasil inteiro, vai lá, leva o seu carro lá para fazer uma avaliação, ou para você fazer, de repente, deixar ele consignado, e você vai ganhar um brinde se você disser que assistiu o nosso podcast, tá bom? Ó o QR Code aí na tela, ó. É só colocar o seu celular aí na tela, o QR Code vai te direcionar diretamente para a loja, tá bom? Esse é o meu amigo Auto Nobre. Quero mandar um abraço também, ó. Von Eisen. Essa loja de roupas chama Von Eisen. O V tem som de F. Von Eisen. É sensacional. Entra aí no Instagram da Von Eisen também, para vocês conhecerem, tá bom? Bom, eu faço questão. Eu nunca faço isso que eu vou fazer agora. Mas esse homem merece. Pela trajetória de vida dele, eu considero, não é puxação de saco, eu considero ele um herói. E eu faço questão de ler a biografia dele mais ou menos. O meu convidado de hoje, ele nasceu em 1961 em São Paulo, ingressou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 79, com 17 anos. Foi declarado aspirante a oficial PM em 83. Serviu várias unidades da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foi um dos oficiais fundadores do GAT e comandou o pelotão da Rota. Ai, que saudade da Rota. Como segundo e primeiro tenente de 86 a 92. Você que não conheceu a Rota é um pecado. Ai, quando tinha a Rota era tudo diferente. Recebeu vários prêmios, a Laura de Mérito Pessoal em primeiro grau, a Cruz do Mérito Policial, o Ouro por Bravura. Depois eu vou falar mais dos prêmios dele, tá? Foi promovido a capitão da PM por bravura em 88 e ferido em serviço 2 vezes, em 90 e 95. Realizou vários cursos, curso de formação de oficiais, de paraquedismo, resgate de reféns e aeronaves, negociação de resgate de reféns, enfim, ele vai falar também. Como oficial superior da PM, atuou como subdiretor de pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo e chefe do Estado-Maior do Comando de Policiamento Metropolitano em Guarulhos. O homem não é fraco, não. Não é fraco. Comandou o 7º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano e o 1º Batalhão de Polícia de Choque Tobias de Aguiar. Aposentado em 2011, foi promovido simplesmente ao mais alto posto da Polícia Militar, coronel da PM. Em 2012, foi eleito vereador à Câmara Municipal de São Paulo. Em 2014, candidatou-se a deputado estadual e foi eleito. Em 2018, foi reeleito com 214.445 votos. Em 2014, ele teve 254 mil votos. O homem é sensacional. Com vocês, um herói aqui nosso, que eu considero herói, Coronel Telhada. E aí, que rapaz? Prazer, Coronel. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Falei bem ou não? É isso mesmo? História é isso aí. Não sou herói nada. Sou um velho soldado e que sempre gostou de trabalhar, Davi. Em primeiro lugar, parabéns aí pela sua carreira também. Acompanhe sua carreira. Obrigado. Acompanhe a carreira do seu pai, né? O seu pai, para nós, nós fomos garotos nos anos 70 e 80. Seu pai é um ícone. Não precisa nem falar por quê, né, Coronel? Não, Davi Cardoso faz parte da história, né? Cada um no seu métier, né? Sim. No bom sentido, esse métier. Sim. Mas o Davi Cardoso é uma história, né? Quem não conhece o Davi Cardoso não viveu os anos 70, anos 80. E você também, com a sua vida aí, que você tem trabalhado forte. Obrigado. Parabéns pela sua carreira também. E eu não sou herói nada, não. Sou um velho soldado que sempre fez o que gostou. Gosto de trabalhar até hoje. Por mim, estaria na polícia até hoje. Mas a vida passa e passa voando, né? Eu completei 60 anos. A gente não se sente com essa idade, a gente se olha no espelho e não se reconhece, né? Porque pra gente, na cabeça da gente ainda tem 15, 20 anos. Mas a vida, ela passa de uma maneira assustadoramente rápida e as coisas vão acontecendo. E na Polícia Militar, como todo serviço, chega uma hora que você é obrigado a aposentar. Então, eu fui aposentado, eu não me aposentei.
Eu gostaria... É obrigado a se aposentar. Chegou uma hora que eu fui obrigado pelo Sim. tempo de serviço, pelas condições que foram propostas à época. Então, já estou há 10 anos aposentado. Então, eu digo para todo mundo que eu ver, eu largaria tudo hoje para voltar, para comandar a rota, comandar mesmo? Nossa, Telhada. a minha vida toda eu fui patrulheiro, Davi. Toda. Desde... Eu saí do Barro Branco em 83, então foram 5 anos de escola militar, né? E eu, a partir do momento que saí do Barro Branco, eu fui para o policiamento. Então, a minha vida toda, praticamente, eu estive no policiamento. E eu amo ser polícia, patrulheiro, trabalhar na rua. Ir pra rua, né? Sim, Ir eu pro campo de sempre fui batalha, policial de linha de frente. E nunca fui administrativo, tanto que quase não fiz cursos na polícia. Os cursos que você leu foi quando eu estava no GAT. Quando nós criamos o GAT em 87, era um capitão e 4 tenentes. Eu era um desses 4 tenentes. E nessa época nós fizemos alguns cursos que eram novidades no país. Curso de sequestro em aeronaves, curso de resgate de reféns. Não havia nada específico disso no país ainda. Esses cursos eram da SWAT ou não? Não, de fora? Sim, a maioria desses cursos eram baseados na SWAT. A SWAT nos anos 80 era a grande referência, até por causa do filme da SWAT, que você deve lembrar. Seriado, né? Você era menino, mas você deve lembrar. Todo mundo que lembro, lógico que eu lembro. Lembra da SWAT. Então, a SWAT era a referência para todo mundo. E quando se falou em criar uma tropa aqui em São Paulo, baseado na SWAT, ou seja, no modus operandi da SWAT, a primeira coisa que se pensou foi em reféns, em tomada de edificações, tomada de aeronaves. Pra você ter uma ideia, esse curso de sequestro em aeronaves nós fizemos na VASP na época, que nem existe mais, né? Aviação Aérea São Paulo. Fizemos na VASP, fiz curso no Rio de Janeiro com o pessoal da Scotland Yard. Nós fizemos vários cursos, porque na realidade não existia nada, no Brasil todo não existia. E a polícia ela é muito assim, né? Ela tem uma ideia, se desenvolve um curso e aquilo desenvolve uma maneira de trabalhar que acaba ficando para sempre. Hoje o GAT é uma realidade, é uma tropa que está subordinada ao 3º Batalhão de Choque, uma tropa super adestrada, não só em ocorrência com reféns, mas em ocorrência com explosivos também, desarma bombas. O GAT ele é específico nisso aí. É uma tropa super especializada, da qual eu posso dizer, a honra de ter sido um dos precursores, né? Porque criamos essa tropa junto. E ela é uma realidade hoje e acaba fazendo parte do nosso currículo, que muito nos honra, nesse currículo de patrulheiro. E a diferença, qual é a diferença básica do GAT para a rota? A rota foi, era temida, né, Telhada? Ainda é, né? Ainda é, né? Assim, mas ainda tem a mesma força de antigamente? Não, o que acontece, Davi? Primeiro, a diferença... Era governo Maluf a rota? Não. Primeira coisa, a diferença básica entre rota e GAT. A primeira diferença básica é que o GAT é uma tropa aquartelada e a rota é uma tropa de patrulhamento motorizado. A rota, ela age nas ocorrências com todo tipo de ocorrência. Não existe ocorrência própria ou não de rota. Todas as ocorrências são próprias. Mas ela desde a criação dela nos anos 70, em 1970, ela foi criada no dia 15 de outubro de 1970. Desde a criação dela, ela foi feita para combater o crime organizado, que na época era o terrorismo. Então, até hoje ela combate o crime organizado, PCC e qualquer organização criminosa que surja aí. E o GAT, ele está no quartel, eles ficam em treinamento, eles saem para atender a ocorrência e voltam. Por exemplo, ocorrência de refém, ocorrência com explosivo, então eles agem especificamente. A rota está patrulhando. A rota é patrulhamento motorizado. E ela existe até hoje, sim. Só que o Brasil mudou, o mundo mudou, e infelizmente no Brasil a bandidolatria é muito forte. Aqui no Brasil, a gente idolatra bandido. É inacreditável, mas é uma realidade. Bandido aqui tem mais moral do que trabalhador, bandido aqui tem mais moral que polícia. É uma triste realidade do Brasil que desde os anos 60 vem se concretizando aqui. Porque se criou o preconceito, principalmente um preconceito político, que tropa de polícia, que as tropas militares são uma tropa de repressão. Tá? Uma tropa de repressão. Ou seja, o bandido ele é visto como reprimido, não como combatido. Não, ele é reprimido. Então, eles envolveram toda a situação política no crime e criou um mal-estar para a população. Por exemplo, o Brasil hoje está uma porcaria em matéria de segurança pública por causa da maldita política também que se envolveu nesse assunto. Então, em todos os estados, principalmente aqui no sul, sudeste, você vê que a força do bandido é muito grande. A imprensa, uma grande parte, não toda, mas uma grande parte da imprensa, ela idolatra o crime. Se ela mostra um bandido matando uma mãe com uma criança, que coisa horrível, tal, mas se esqueceu o assunto. Agora, quando mostra um policial matando um bandido, fica dias e dias falando aquilo, e cutucando, e fazendo média, fazendo enquete, fazendo um monte de coisa para tornar a ocorrência pior ainda. Que isso?
causa disso que eu te falei, uma cultura idiota de esquerda, é uma cultura de esquerda. Onde você mostra que o bandido, ele não é culpado disso, ele é uma vítima. Da sociedade. A sociedade atual, por essas cabeças de ervilha, para não falar cabeça de merda, que ficaria chato, né? Cabeça de ervilha, não, a gente procura evitar, porque... Mas, enfim, por essas cabeças aí, esses criminosos, eles não queriam ser criminosos, eles foram obrigados a ser criminosos por causa da nossa sociedade opção, né? Capitalista, aquelas merdas de sempre, entendeu? Conclusão, quem sofre com isso? A população. O povo de bem. A população. Hoje você vê, Davi... você é um pouco mais novo que eu, de 10 anos mais jovem que eu, mas você viveu essa época onde a gente saía de casa numa situação totalmente diferente de hoje. Hoje você falou que é motociclista, a gente estava conversando, você não pode sair com uma moto na rua. Você não pode sair com um celular na rua. A sua esposa, a sua filha, não sei se você tem filhos. Filha, 18 anos. A sua filha não pode sair bem arrumada, não pode sair com uma joia, não pode sair com uma porcaria de um celular. Não pode. Matam por causa disso. Matam por causa disso. E aquele vagabundo, não vou falar o nome dele, aquele vagabundo sem dedo, vem falar, coitadinho de quem roubou o celular. Deus me livre, não pode matar um cara só porque ele roubou um celular. Bandidolatria. Desgraçado. Você idolatra o bandido. Eu falo, tá? Não é o coronel. Não, mas é mesmo, é uma idolatria. É uma coisa inacreditável. É idolatria de bandido. Conclusão, quem sofre com isso? A população. E o pior, a população não se apercebe disso. A população idiota pensa realmente que quando a polícia age com força, com rigor, em cima de um criminoso, ela é violenta. A polícia não é violenta. Violenta é o crime. O policial, ele não sai de casa e fala, vou matar alguém hoje. Não, ele sai para trabalhar. Agora, se o safado puxa uma arma para ele, você é obrigado a se defender para não morrer ou para salvar alguém que esteja próximo. Conclusão, a sociedade não está preparada para se defender, a sociedade não está preparada para ter uma polícia adequada e paga o preço, caríssimo preço de sangue que ela tem pago ao longo desses últimos 50 anos cada vez piora mais. Então, mas tem nada, por exemplo, já vamos entrar na questão do se o governo Bolsonaro está sendo bom para a polícia, que parece que sim, parece que diminuiu bastante, né? Como combater os crimes do Pix? Eu vou falar sobre isso depois. Mas, por exemplo, a esquerda, ela quer desarmar a polícia. Existe algum lugar do mundo, eu não sei, estou perguntando como leigo, eu acho que a resposta é não. Existe algum lugar do mundo onde a polícia desarmada funcione? Nenhum. Num país violento como o Brasil? Nenhum. Conversar com... A polícia, mesmo num país... Rosa? Mesmo num país mais desenvolvido, mesmo num país culturalmente mais desenvolvido, numa situação de segurança pública melhor que a nossa... Inglaterra, por exemplo, que não existe polícia desarmada. Esse papo o policial inglês anda desarmado. Quem fala isso nunca foi na Inglaterra. Vai lá em Londres... Desarmado. Lógico que não. Você vê o policial armado e você vê os caras na rua com MP5, que é uma metralhadora de último tipo alemã, eles usam no patrulhamento. Você vai lá em frente à Scotland Yard, tá lá assim, tem nada com MP5 na mão, que é um mini fuzil. Então, esse papo de polícia desarmada é papo de esquerdista maldito, entendeu? E o pior, sabe o que é pior, Davi? Não. Você pega todos os países totalitários, todos os países comunistas e socialistas, a polícia deles é a mais repressiva que existe. A tropa militar deles, das Forças Armadas, são super repressivas. Então, o interessante é que aqui no Brasil, até o comunista brasileiro, porque o comunista brasileiro adora dinheiro, né? Mas esse papo de capitalista é mentira, eles adoram dinheiro. Vide o que o PT fez no Brasil. Lógico. Então, até nisso, o socialista aqui é idiota, porque ele não gosta do militar. No mundo todo, os países são militarizados. No Brasil, a gente joga a favor de bandido. Eu penso e repenso aonde eles querem chegar com isso, mas o que eles querem é o caos social. Eles querem o caos, porque quando você tem, exatamente, quando você tem o caos social, você bota a culpa no governo. Então é o que estão fazendo com o governo Bolsonaro. Você botando a culpa no governo, o governo está ruim, vamos mudar esse governo. Então a intenção do pessoal é cada vez pior. Quanto pior, melhor. Agora, a população tem que entender que ela tem que lutar contra isso. Ela não pode aceitar isso. Porque quem vai morrer, Davi, são nossos filhos, são nossos netos. Eu tenho 3 netos hoje e não quero isso para os meus netos, como não quero para meus filhos, como não quero para ninguém. Para nossos pais, ainda, graças a Deus, eu tenho minha mãe, você tem o seu pai. Meu pai, tem minha mãe. Então, graças a Deus, eu já perdi meu pai, mas a gente quer o bem de todo mundo. E o pior é isso. Você fala que você quer o bem de todo mundo e as pessoas se chamam de fascista, de radical. Eu não entendo isso. Eu não consigo entender, Ô, paizinho difícil. Mas é uma cultura, né? Difícil. É uma coisa... Eu não acredito em mudança. Melhorou, né? Eu não acredito em mudança, Davi. O senhor acredita? Acredito. Sabe o que eu acredito? Porque há 40 anos nós não estávamos assim. Há 40, 50 anos atrás nós não estávamos assim.
a gente era um outro país, um outro mundo, o mundo era outro mundo. Eu acredito em mudança, assim, eu acho que isso faz parte até da formação do nosso país. Nosso país, historicamente, é um país novo. É um país novo. É um país que não passou por guerras, é um país que não passou por grandes catástrofes, incêndios assustadores. Tsunami, terremoto. Não tem nada disso. Então, nós não aprendemos da maneira mais difícil, como outros países aprenderam. Como o Japão aprendeu, exatamente. como a Europa aprendeu. Então, o Brasil é um povo indolente, um povo tranquilo, um povo que não esquenta a cabeça. Isso faz com que a gente não encare os problemas com a devida cautela e com a devida necessidade de se encarar aqueles problemas. Eu acho que nós temos que passar, infelizmente, por essa situação que estamos passando para ver se a gente acorda e melhora a nossa sociedade. Mas, Telhada, culturalmente, eu acho que o grande problema do Brasil é o problema cultural, né? Hoje eu relatei um caso de um aluno da minha mulher, que é advogado, que ele, em vez de... Minha mulher está vendendo o curso dela. Eu tive que relatar isso, já está bombando na internet. Ela vendendo o curso dela... O cara que é advogado, que é aluno dela, ele fez um grupo de WhatsApp com os alunos da mesma turma e falou, pessoal, vamos comprar um curso só e a gente divide. Olha isso, é o jeitinho brasileiro. Os advogados, cara. E esse pessoal que quer um Brasil honesto para todos, né? Eu falei, se a gente não mudar na gente mesmo, vocês estão de brincadeira, o que é isso? Exatamente. O brasileiro, ele adora a lei forte, ele adora a energia na punição para os outros. Para os outros. Para mim, não. Eu posso fazer o que eu quero. O cara tem um jeitinho, olha, vamos comprar um curso só e a gente divide. Absurdo. O cara não sabe nem o valor do curso ainda. Absurdo. Ô, Telhado, uma coisa que eu vou te falar assim, que eu viajei muito para os Estados Unidos. A Europa eu conheço, fui uma vez só, mas Estados Unidos eu fui 17 vezes, adoro. Adoro Nova York, é o lugar que eu mais amo no mundo. Pô, rapaz, eu tive uma vez só em Orlando, eu não conheço os Estados Unidos, você acredita? Não, Nova York... Conheço bem a Europa, Estados Unidos não, viu? E principalmente a Nova York pela polícia. Preciso conhecer. Eu acho fundamental. O que eu vejo como turista, ninguém olha na minha cara, eu acho que nem tenho cara de turista, eu tenho cara de americano, o cara me olha, não sabe, what's your name? David? Pronto, já. Mas todas as vezes que eu fui para os Estados Unidos, todas as polícias que eu vi lá, todos os policiais que eu cruzei, os policiais que já me pararam de estrada, é uma cordialidade, é uma educação. Em Nova York, good morning, assim. E eu não vejo muito isso na polícia aqui no Brasil. Eu mesmo sou um cara do bem e todo mundo sabe que eu sou fã da polícia, eu sou fã dos militares, eu sou o cara, eu falei isso, acho que vou te chamar de senhor, não é pela sua idade, porque isso é a minha idade, minha. Pela sua hierarquia, um coronel, eu respeito, um deputado estadual, eu respeito. Para mim, obrigado. O senhor está num nível, o senhor é um coronel da Polícia Militar. Mas será que hoje em dia essa polícia está perdendo esse respeito? Não. O que acontece é o seguinte, Davi, o que você fala é muito interessante. E a resposta é muito simples. A polícia, ela é feita de homens e mulheres da sociedade. Ela não é feita de anjos. Sim. Entendeu? Sim. O policial aqui, ele veio da sociedade. O policial americano, ele veio da sociedade americana. Então é questão cultural, mais uma vez. Quando você é bem tratado pelo policial americano, é porque se você for lá num restaurante, se você é bem tratado também. Aqui, se você entra num local e fala bom dia, tiver 10 pessoas, se uma te responder bom dia, é muito. É questão de educação. O nosso povo, não é que... Eu não vou falar mal educado no sentido de má vontade. Mal educado culturalmente, mal educação mesmo, a educação foi falha. Falta de orientação, a má educação. Quantas vezes você passa para bom dia? O cara nem te olha. Entendeu? Aí quando você chega e fala bom dia, nossa, que cara educado, ele falou bom dia para mim. Ou seja, aquele velho ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então se você vê que às vezes você falar um bom dia para uma pessoa, é uma coisa que assusta a pessoa porque ela não está acostumada com isso. E aí, é o que eu estou te falando, você, não o seu caso, mas a pessoa, você estava falando, eu estava pensando isso em Nova York, tá? Eu lembro que antigamente, todo mundo falava, a polícia de Nova York, nossa, a polícia de Nova York é maravilhosa. A polícia, sempre dizendo que a nossa polícia era uma porcaria. Sim. Não é o seu caso. Sim. Aí a pessoa, não, eu estive em Nova York, o policial me tratou com bom dia e tal. Mas olha, lá se você passar o farol vermelho, o cara vem, já manda você ficar com a mão no volante e já te mete uma multa e se você reclamar vai pro juiz. O cara acha isso lindo. Aqui no Brasil, brother, você vai abordar um cara na rua, com um cara suspeito, que muitas vezes tá com um vagabundo procurado do lado. Quando você manda o cara levantar a mão e descer do carro, ele já fica ofendido. Ele fica ofendido e peita o policial. Então, lá ele acha lindo porque ele é abordado, que a polícia é enérgica, que ele não aceita porque ele não é bandido. Parece que perdeu o respeito. Não é, é cultural, cara. É cultural. Né? O cara não entende que quando você aborda o cidadão que não é bandido, você vai abordar o cidadão que é bandido. Sim. Agora, o que aconteceu? Isso foi ficando tão assim, essa
ação antipolícia ficando tão arraigada na população que hoje, o fato de um policial chegar e te pedir documentação, tem pessoas que já se sentem ofendidas. Eu adoro, eu falo, se o meu carro tivesse sido roubado, mas você é uma pessoa culturalmente diferente. A maioria do pessoal fica ofendida. Pô, só porque eu sou preto, só porque eu sou amarelo, só porque eu sou azul, só porque eu tô mal vestido, só porque eu tô na periferia. Então, passou-se a entender que quando o policial aborda uma pessoa, ele está cometendo um preconceito, porque ele acha que o cara é bandido. Não é. O bandido não é preto, não é branco, o bandido não é rico, não é pobre. Bandido não tem cara. Você tem que abordar todo mundo. Mas eu diria isso, questão de cultura. Então eu cansei de ter situação assim, mas a rota, a gente bom dia, cidadão, por gentileza, desce do carro, encosta na parede. Você falava o bom dia. Mas você não pode... Na hora o cara nem ouviu o bom dia, né? Mas é o seguinte, a pessoa não aceita. Então ela acha lindo no país dos outros, que eu te falei, é muito lindo pros outros. Agora aqui não. Então essa é a realidade, é problema cultural. A pessoa, ela não entende que quando a polícia age com energia, se ela mata um bandido, não é que ela mata porque quer, ela matou para não morrer ou para não deixar alguém morrer. E outra, que eu sempre falei, Davi, e repito, é uma frase que eu falava desde que eu comandava o 7º Batalhão, que eu comandava a rota, sempre falei, se tiver que chorar a mãe de alguém, que chore a mãe do bandido. Nunca a mãe da vítima, a mãe do policial. E nego acha que eu sou radical. O cara vem falar que, nossa, o telhado é violento. Eu não sou violento. Ontem eu estava com a minha esposa, justamente falando isso. Falei, poxa, gozado, as pessoas aí, vocês que são artistas e tal, vocês deixam um legado. Pô, o cara era artista, interpretou tal papel, que legal, poxa, tal, é músico, deixou tal música, bacana, é lindo isso. Agora, eu vou deixar um legado que o pessoal vai sempre me relacionar à violência. E eu não sou um cara violento. Então, quem me vê fala, nossa, esse cara é violento. Eu não sou um cara violento. Se eu estiver em missão, estou armado, eu estou no patrulhamento, eu vou trabalhar como o regulamento manda, velho. Não dou mole para ninguém. Não dou mole. E se o cara vier puxar o cano para mim, ele vai tomar tiro e eu vou matar o desgraçado. Tenho certeza disso. Esse negócio de atirar na perna, atirar no dedinho, eu dou no meio do peito do cara. Eu adoro isso, cara. Entendeu? Mas por quê? Porque eu não quero... Não porque eu sou valente, é porque eu não quero morrer. Isso, pô. Entendeu? Eu não sou mais valente que ninguém. É que eu estou lá, Agora vai explicar isso pra Rede Globo. Eu fui treinado para defender a sociedade, não para morrer pela sociedade. Quando eu morro pela sociedade, eu, policial militar, a sociedade perdeu, e perdeu muito. Porque ela investiu em mim. Cara. Ela gastou dinheiro em mim. Então, quando um policial morre, todo mundo perde. O pai de família que mora lá em Parelheiros agora, quando morre um policial, ele perde. E ele não entende isso. Ele não entende. Não entende. Então, essa sociedade, culturalmente, é terrível. Por isso que eu acredito em mudanças. Mas para nós termos mudanças, nós temos que ter uma mudança política, nós temos que ter uma mudança estrutural, nós temos que ter uma mudança cultural. Não adianta a gente falar em mudança aqui, Davi, para o cara que está morando numa favela essa hora e ganha um salário mínimo e tem 3 filhos em casa esperando ele. Não adianta, é muito bonito isso. O cara quer comida na mesa dele. Então, nós temos aqui, olha só, nós estamos falando de segurança pública, o envolvimento da segurança pública não é polícia. Segurança pública, pode ser até um incongruente que eu vou falar agora, mas segurança pública não é causa de polícia. Segurança pública é causa de Estado. O Estado é responsável pela segurança pública. As pessoas são responsáveis pela segurança pública. A polícia, ela executa a segurança pública. Mas você vê, quando dá um crime, a culpa é da polícia. Não é culpa da polícia. Para acontecer um crime, Davi, muitos fatores influenciam naquilo. Eu sempre falo, existem até eu não sou estudioso. Eu sou um prático na segurança pública. Muito mais que Mas tem cara que adora estudar, fazer livro, são técnicos de segurança. Né? Sabe tudo, mas nunca sai na rua. Eu sou retardado, eu não sei nada, eu só sei executar no sentido de trabalhar. Não, eu falo a mesma coisa de mim, entendeu? Mas é verdade. Então você pega algumas pessoas que são... sempre. Você pega pessoas que são teóricos de segurança pública, técnicos. Aí os caras escrevem livros, parabéns. Eu escrevo livro, mas meus livros são de história militar, diferente. Eles são livros históricos. Mas aí você pega, tem várias teorias, círculos, pirâmides de Maslow, aquelas coisas tudo que você já deve ter ouvido. Todos os cursos os caras fazem essas porcarias aí. Mas uma coisa na realidade é o seguinte, nós temos círculos de segurança pública. Nós temos, para que você tenha um crime lá no centro, para você atingir o que você tem vários círculos em volta desse crime. Para você chegar nesse crime, todos esses círculos têm que ser rompidos. Por exemplo, eu não lembro exatamente, se eu não me engano, eram 7 círculos, não lembro exatamente quais são, mas eu vou lembrar alguns agora. Por exemplo, o primeiro círculo, a família. O cara que tem uma família estruturada, o cara que tem uma família que se cuida, que se ama, que se preserva, dificilmente vai cometer um crime. A educação, você fala em educação, vamos falar em escola.
Aquele que estuda, que tem um bom professor, que respeita o professor porque ele respeita o pai, respeita o professor, tem condição de estudar, tem uma boa... ele também dificilmente vai cometer um crime. Aquele que tem uma boa vida no sentido de alimentação, de assistência social, saneamento básico, também dificilmente. Sim. Aquele que tem uma religião, seja ela qual for, sim, evangélico, católico, espírita, judeu, umbandista, qualquer religião. Eu sou um cara que eu sou evangélico, desde que eu nasci, sou crente, como a turma fala, mas eu respeito todos, aprendi muito a respeitar, porque nunca me respeitaram. A gente, quando era moleque, a gente apanhava quando você falava que era crente na escola. Isso é coisa que hoje é bonito ser evangélico, né? Na época a gente apanhava. Então, a religião Deus é uma coisa importante. Outro ciclo, as leis, a sociedade. Quem cumpre as leis, dificilmente vai praticar um crime. Você me falou, eu sou um cara que respeito, eu sou um cara que gosta. Então, dificilmente você vai ter... Então, o que acontece? Aí, no final, chega o crime. Né? Não tem problema. Quando o policial me aborda, eu falo, que legal, exatamente, pois não. Se meu carro tivesse sido roubado, você ia recuperar. Eu já fui abordado, levanta a mão, levantei. Eu não falei quem eu era. Aí depois, olha o cara, documento. Ô, coronel, eu era tenente. Ô, tenente, o senhor não falou que era tenente? Eu falei, você não perguntou? Não, o senhor disse que eu falei, não, você tá certo, você não sabe quem eu sou. E eu tava com 3 armas aquele dia, ainda bem que ele me abordou. Então, o que acontece? Porque eu estava te falando desses ciclos. Então, pense comigo, Davi, o cara não respeitou pai e mãe, ele quebrou o primeiro ciclo. Na escola era um maldito, vivia fumando maconha, nada contra quem fuma maconha, mas está errado, tem cautela, porque essa maconha, todo mundo nós sabemos que queimava, furava escola, batia na professora, nunca foi numa igreja, quando ia, tacava o terror dentro da igreja, brigava com o padre, brigava com o pastor, não respeita as leis. Quando esse cara quebrou todos esses círculos, ele chegou no crime. Ele está pronto para ser Mas quem é o culpado dele praticar o crime? A polícia. Tá vendo? A polícia não agiu. A polícia é culpada. Não é a polícia. A polícia não tem nada a ver com todos exatamente. Não tem nada a ver com a família. Culpado quem que é? Foi o pai que não cuidou? Foi o professor que não ensinou? Foi o pastor que não... Cada um no seu ciclo. E o que acontece? No final ele pratica o crime, mas o único culpado, o único que é acusado é a polícia. E se mata o bandido, então, Deus me livre. E além de ser o único acusado, ainda ganha mal, é malquisto, não é valorizado. Então nós temos uma série de fatores aí que fazem com que a segurança pública no Brasil vire a pouca vergonha que ela é. Em São Paulo agora resolveram colocar câmera nos policiais. Ou seja, imagina você andar com uma câmera 24 horas no seu peito. Você vai trabalhar direito. Mas isso está valendo? O cara, se ele puxar 12 horas de serviço, é 12 horas com a câmera. Se ele tiver 14 horas, é 14 horas. Para poder ver se ele vai ser violento ou não. Gozado que eles não põem câmera em juiz, não põem câmera em promotor, não põem câmera no governador. Por que eles não põem câmera em todo mundo? Já que é para fiscalizar, fiscaliza todo mundo. Fiscaliza os gabinetes. Por que só a polícia? Isso. Põe câmera nos políticos, põe câmera em todo mundo. Cara. Então, velho, o que acontece? No Brasil... Mas como que vai mudar isso, Telhada? Quando tiver um governante à altura disso. Mas vê se você concorda comigo, Telhada. Eu estou chamando você... Lógico, por favor, fica à vontade. Isso se muda no voto. Eu falo todo dia isso, gente. Eu achei que você ia falar, não, mas nós vamos ter que mudar o presidente. Não, nós não precisamos mudar o presidente, nem governador. Todo mundo não estou falando o presidente atual, a figura. Sim. A figura, não, mas o que você falou tudo, só se muda no voto. Porque não adianta você ter um presidente que quer fazer se os deputados e senadores não querem. Todo dia. Não adianta você ter um governador que quer mudar o Estado se os deputados não ajudam. O cara gosta do presidente, eu gosto do Bolsonaro. Então, não é por nada, não é porque está aqui na minha frente. Então, o Telhada tem que continuar como deputado estadual. Porque o Telhada é um apoiador do Bolsonaro e o Telhada faz o serviço dele. Nós vamos falar de umas leis aqui que eu achei maravilhosas. Estou dando exemplo. Nem sei se o Telhada merece mesmo, porque não conheço a vida dele política. Eu gosto dele como policial. Como político eu não conheço tanto. Mas é vasculhar. Não tem como não saber. Vamos procurar o Telhada. Só entrar na internet. Vamos ver é o que eu falo, gente. É engraçado que a internet, para TikTok, para dancinha, para mostrar bunda, todo mundo tem, né? Eu não sabia que aquele cara não... Procura o nome dele, pega a ficha dele, ele tem passagem pela polícia, o que ele tem para você votar nele ou não? É só através do voto que vai mudar. Com certeza. Eu acho que por isso que eu falei que eu acredito em mudanças. O povo brasileiro, ele acordou nos últimos anos. Pode falar, Adriano. O povo brasileiro, ele acordou nos últimos anos. O que acontece? Nós, ao longo desses 40, 50 anos, o país virou essa bandalheira, Davi, por culpa nossa, porque nós abandonamos a política. Nós aceitamos, toda a nossa geração aceitou que política era coisa de bandido. Né? Deus me livre, eu mesmo. Quero distância. Quando eu fui convidado para ser vereador, eu falei, você é louco, isso é coisa de crime organizado. Eu falei isso. Eu não estou criticando as pessoas, eu falei e pensava assim também, que política é coisa de bandido.
Até que um dia me chamaram a atenção e falou, mas o senhor que tem condição de mudar as coisas, de ser eleito, e o senhor não se apresentar, o senhor vai perder o direito de reclamar. Eu falei, porra, não é que é verdade? Botar cara, né? Aí eu comecei a entender que era diferente. Por quê? É uma maldita situação, nós temos esse ano político, você vai votar, eu não vou votar em ninguém, vou votar em branco, vou votar nulo, porque ninguém merece o meu voto. Aí o que acontece? A esquerda, que a gente critica tanto, eles votam. Eles não se afastam. E nós depois ficamos 4 anos reclamando que a esquerda é isso, que a direita é aquilo, só que a gente mesmo não foi votar. Telhado, você me dar um adendo aqui? Lógico. Com muita moral, eu falei muito com o Bolsonaro esse mês. E ele falou isso pra mim. Davi, a esquerda, eles votam. São unidos. Nós de direita, alguns até, de repente, não só por classe social, mas de direita, não, vou pra praia. Vai pra praia. É isso, é o que eu falo todo dia. Ele falou, bate nessa tecla, as pessoas têm que votar. Você sabe que em 2014, eu lembro que quando o Aécio perdeu pra Dilma, muita gente xingou. Eu fui um deles, né? Mas aí eu lembro que naquele dia, era um domingo, eu aproveitei e falei, vamos votar cedo pra gente poder passear. Acho que eu tava em férias já, não lembro o que aconteceu, se era um feriado prolongado, não lembro. E eu lembro que nós votamos... Acho que era 15 de novembro. Mas não lembro que aquela semana, acho que... Eu não sei se eu estava em férias naquela época, eu não lembro o que era. Eu lembro que nós votamos todo mundo e descemos. Pegamos, quem tem amigo na casa na praia, não precisa de casa na praia. Na Macete tem amigo que tem lancha, amigo que tem casa na praia, você não precisa ter, né? Eu tinha um amigo que tinha uma casa na praia, emprestou, graças a Deus. E nós descemos toda a família lá, todo mundo votou e desceu. Davi... Você tinha que ver como que estava a estrada voltando para São Paulo. Ou seja, não era indo quem voltou. Quem não voltou estava voltando para São Paulo. O ferry-boat lotado, ou seja, milhares de pessoas, só ali, milhares de pessoas deixaram de votar. E pessoas de uma classe alta boa, um nível social bom. Então, o que acontece? Essas pessoas são as primeiras que vêm reclamar depois. Isso. O país está uma porcaria. Meu, você não foi votar. Você não foi votar. Porra, e vem me encher o saco, velho. Não vou votar em nenhum deputado, mas algum deputado vai se eleger. Eu aprendi uma coisa. Vai se eleger, eu aprendi uma coisa com a esquerda na política, que eu tenho certeza que o Jair aprendeu também, que o Bolsonaro aprendeu. O seguinte, velho, a esquerda, todo mundo critica a esquerda, mas a esquerda ela tem uma coisa positiva que nós não temos. Eles são unidos. Lá o cara tá... Você me segue no Instagram, você me segue no Não. Eu sempre falei mas isso. Mas vou seguir. Eles são unidos, Não, você pega, eles têm um cara, o líder deles está condenado, um cidadão aí, que tem o nome de um ser marinho, ele está condenado em segunda instância. O que a turma fala? Que é mentira, que é golpe, isso. Que é mentira, que é golpe. Agora, se eu fizer alguma coisa, se nego inventar... Só não falaram que eu sou gay, o resto já falaram. Você tá ferrado. Entendeu? Porque senão eu vou ter que provar que eu nunca fui gay. Porque a turma te critica de uma coisa que nunca você fez, não tem nada, você mostra por A mais B que você não fez, e mesmo assim ninguém quer ouvir. Eu sabia que era isso. Já começa a te arrebentar só de alguém supor isso. Então o que acontece? Você vive uma situação em que nós não somos unidos, nós não sabemos o que fazer e vivemos xingando os outros. Faz 2 anos que eu faço os meus vídeos, né? Sem intenção política nenhuma, eu faço os vídeos, eu gosto de falar, eu falo. Se eu fosse de esquerda, se eu fosse um cara de esquerda, um artista como eu sou, estava de lacrando. Esquerda, meu Deus, não estou falando de dinheiro, porque nunca me ofereceram nada, não quero dinheiro, não quero nada, mas assim, eu queria um reconhecimento de alguém, de uma classe. Os meus amigos atores me ligam, Davi, é isso mesmo, cara, continua falando, mas eu não posso falar. Você não pode, mas eu falo. Tudo bem, eu falo, deixa que eu falo, não tem problema, não tô ferrado. Eu não dependo de Rede Globo, não dependo de nada, eu faço a minha história, telhada. Eu produzo meu podcast, eu produzo meu show do Elvis, que você adora, eu faço a minha vida, não preciso de Rede Globo. Falando isso, eu gostei da estátua do Elvis, tem bastante, hein? É demais isso, aí eu amo, já fui na casa deles, tem que ir na casa deles. Eu quero conhecer. Então assim, a gente não tem essa união. Não tem. Não tem essa união. E ontem, por exemplo, um cidadão me ligou, né? Muitos amigos que a gente tem aí que nos acompanham, e me ligou falando, um absurdo, do STF, alguém tinha que entrar lá, fazer assim, assado. Tudo bem que esse cara ia morrer, né? Mas ia mostrar que... Quer dizer, é sempre que o outro faça, né, velho? Então as pessoas, elas perderam um pouco a realidade, né? Elas esqueceram que a principal arma que elas têm é o voto. E elas não usam essa principal arma e ficam falando besteira na internet. Ficam falando, os guerrilheiros de internet que eu chamo, ficam falando besteira. Se xingando, ofendendo as pessoas. E quando eles têm que usar a principal arma que eles têm, que é o voto, eles não usam. Não usam o voto, não usam o voto. Ô, Telhada, como que agora essa moda, esse crime do Pix aí, esse negócio... Foi um mau negócio? O Pix foi uma má invenção? Eu acho sensacional, mas... Meu pai, por exemplo, não tem. Meu pai não tem celular. Eu acho que o Pix foi uma má invenção. Foi uma má invenção porque eu acho que é o seguinte, demais, facilitou demais para quem? Para os bancos.
Porque para você facilitou? Sim, facilitou, mas você já podia fazer transferência. Sim, você já podia fazer muita coisa. Reais que fosse, exatamente. Você vai economizar R$10, R$5, é isso que está, Davi. R$10, R$5. 10 no DOC. Então você está economizando R$10 e você está morrendo na mão de bandido. A sua esposa hoje, se ela sair de casa e for abordada e sequestrada, ela tá perdida, cara, porque além dela passar tudo que ela tem, ela vai perder, vai ter dor de cabeça e você não vai conseguir... Eu acho que foi um tiro no pé esse negócio do Pix. Facilitou para quem? Para os banqueiros, que cada vez vão ganhar mais dinheiro tendo menos funcionário. E nós nos arriscando diariamente. Mas o máximo por noite é R$1.000. Não interessa, é R$1.000. Pô, eu não quero perder R$1.000. Para quem quer perder R$1.000? Ninguém quer perder R$1.000 hoje. Então é um absurdo isso aí. Então, é aquela situação. Por exemplo, esse negócio do TED... eu vejo igualzinho do TED e do Pix, eu vejo igualzinho a situação dos caixas eletrônicos. Caixa eletrônico foi uma invenção, porque, mas você está sem dinheiro. Meu, não tem que ter caixa eletrônico. Caixa eletrônico devia funcionar até as 18 horas e depois trava. Mas sinto muito, tem que ser assim. Não se preparou, porque não você, se preparou. Numa cidade, no interior de São Paulo que acontece, no mundo todo, no Brasil todo acontece. No mundo todo, não, só no Brasil, né? Aí no interior do estado, aí você tem um banco que é estourado por causa de um caixa eletrônico, fora o prejuízo, o terror que põe na cidade, aquele banco vai ficar sem operar no mínimo uma semana, ou seja, para que uma pessoa sacasse à noite, 2 pessoas, 20 pessoas, possivelmente viesse sacar o valor. Então você vê, uma cidade inteira a preocupação do banco é nenhum, ferre-se, o banco ele não tem um controle, ele não tem uma segurança, por isso que os caras deitam e enrolam, aí você tem a situação do seguro, você não sabe o que é feito com essa situação do seguro do banco, quem está ganhando com esses roubos? São só os bandidos? Nós sempre tivemos essa dúvida. São só os bandidos que ganham no roubo? Não. Não. Aí vem a situação de acerto de caixa, de seguro. Quem está ganhando? Por que não se toma nenhuma providência? Esse negócio do Pix é a mesma coisa. Quem está ganhando com isso? Você acha que o banco está perdendo? Não está. Quem está perdendo é a população. Então, você pega o bandido do Pix aí que falaram, você pega um bandido desse hoje, Davi, pra você botar um cara desse na cadeia é a coisa mais difícil que tem. E mesmo que ele seja preso... Não coloca. É difícil. E mesmo quando... Pra você ver, milhares que nós temos por dia, às vezes você prende a polícia conseguiu prender a quadrilha do Pix. Essa quadrilha é uma vez por semana que é pego. Quantos ocorrem disso por dia? Centenas, milhares por dia. E o que acontece? Quando esse cara é preso, se você não fizer um negocinho bem feito, for uma puta cana, no dia seguinte a audiência de custódia coloca o cara na rua. Porque a lei está do lado do bandido. Então aqui no Brasil, tudo é feito para atrapalhar a vida do cidadão e favorecer o crime. Aqui no Brasil, é o país legalmente preferido pelos bandidos, porque a lei ajuda o crime. Ajuda. A lei ajuda o bandido. Eu vi uma história outro dia, o cara ligou para... Não sei se... não era uma lenda, não é lenda, é uma história. Um amigo meu ligou para um policial amigo dele. Cara, acabei de matar um cara aqui. O cara veio me assaltar, matei o cara. O que eu faço? Fala, não faz nada. Quando a polícia chegar, fala que você estava roubando ele. E que ele se protegeu e você matou. Que você era bandido. Inverte. Fala que você... mas é a inversão de valores, né? É sério, ele falou sério, não. Fala que você que matou ele, que você que estava roubando ele. Exagerou um pouquinho, né? Não exagerou um pouquinho, mas eu digo, é um exagero. Não, mas é uma coisa, numa situação até de uma brincadeira, para dizer o seguinte, é mais fácil você ser encarado como bandido pela lei do que como vítima. E é mais fácil você ser defendido como bandido do que como vítima. Exatamente, você vê. Aqui no Brasil, o cidadão não tem direito de defender a casa dele, Davi. Você não pode ter uma arma na sua casa para defender. Mas agora pode? Não pode, você tem uma série de normas. Poder... Vamos explicar aqui. Porque o Bolsonaro, isso não está liberado? Poder sempre pôde, porque existe a legislação. Só que eles endureceram de uma tal maneira essa legislação que você não consegue comprar uma arma e conseguir o porte de arma hoje. Até hoje é muito difícil. O porte não consegue, mas o registro para ficar em casa consegue? Mas é muito difícil. Mesmo assim é difícil. Você para comprar uma arma é uma situação super complicada. Para comprar munição mais difícil ainda. Você tem que ter... Por exemplo, um assalariado não consegue ter uma arma dentro da casa dele. Você, para ter uma arma, você tem que ter um bom salário hoje. Porque a arma está cara, a documentação é cara. A bala é cara. A bala é cara, a perda de tempo para você conseguir é um saco e é caro, porque você tem que contratar um despachante, uma série de coisas. Então, tudo é feito para atrapalhar a vida do cidadão que quer defender a casa dele. Então é o que eu te falo, aqui no Brasil, infelizmente, vale mais a pena ser bandido do que trabalhador. Mais a pena ser bandido. O meu pai devolveu umas 5 ou 6 armas da época do PT. Eu falei, ele falou, por que eu fiz isso? Ele devolveu uma espingarda 12, que era do pai dele. Eu falei, por que você devolveu? Eu falei, por que eu devolvi, pra ganhar R$100. Ele entrou na onda, por que ele quis devolver aquilo, cara?
Ficou com um revólver. Mas meu pai tem porte de 50 anos. Então, mas é a situação da maldita mídia que joga isso na população, dizendo que a situação não está ruim, vamos melhorar o país, vamos acabar com o uso de arma. A arma, o Davi, ela não mata ninguém, quem mata é o homem. Quem mata é o homem. Então, esse negócio de arma em casa é perigoso? Tudo em casa é perigoso. Faca em casa é perigoso. Tomada em casa é perigoso. Banheiro em casa é perigoso. Gás, tudo. Fogão. Privado em casa. Quantas crianças morrem afogadas na privada? Que vai brincar e cai de cabeça lá dentro. É uma terrível realidade. Então, agora, essa situação de não poder andar armado é perigoso, é por quê? É para facilitar a ação do criminoso, é o caos social. Mas a arma é perigoso uma criança pegar. Meu pai teve arma a vida inteira com 3 filhos, a gente olhava a arma dele, nem mexia. Eu também, meus filhos sempre... Nem mexia, é questão de educação, né? Mas é questão novamente, de cultura, de educação. Cultura. Né? Ô, Telhada, queria que você me falasse isso aí, que para mim é fundamental. Novamente te peço desculpa pela minha ignorância, que eu não sabia dessa lei, mas que me revolta muito saber que existem essas linhas que eu só ando de moto. Eu tenho carro, mas só ando de moto, não dá para andar de carro em São Paulo, só ando de moto. E eu vivo num medo. Eu já tive amigos que quase morreram, tive cara, vi uma vez vindo lá do Guarujá, vi o cara decepado por uma pipa, por uma linha de chilena, aquelas linhas com vidro, e parece que você vai, vou chamar de você, tá? Lógico, por favor. Que você é o precursor disso aí, dessa lei. Como é que tá isso? Como é que tá combatendo? Qual é a punição desses desgraçados? Para mim é desgraçado. Hoje em dia, o motociclista ele não tem só o problema da linha, né? O motociclista hoje ele tem o problema do acidente, ele tem o problema do roubo, que é terrível, furto também, que é uma coisa que acontece muito de moto, né? Você sabe a diferença do roubo e furto, né? O furto é quando... a violência ou a ameaça. Isso, ameaça. E o roubo Não, o roubo é a violência ou a ameaça. Se você chegou, sua moto foi levada, ela foi furtada. Agora, você vai embarcar na moto, alguém chega, te empurra. Aí é roubo. Não precisa estar armado. Só o fato dele te empurrar. Já é roubo. Sai daqui que eu vou te dar um tiro. Já caracteriza o roubo. O furto é quando a vítima não está. Exatamente. Quando não há nem a violência, nem a ameaça. Sim. E além de tudo isso, nós temos esse maldito problema das linhas cortantes, né? Nós fizemos essa lei, era um projeto de lei que hoje é a Lei 17201 aqui em São Paulo. Chama linhas cortantes. Porque antigamente só se falava no cerol. Mas nós temos inúmeras outras linhas que cortam tanto... Linha chilena. Linha da Indonésia. Tem várias linhas aí que são tão cortantes quanto o cerol. E essas linhas... elas são, às vezes, fabricadas ou comercializadas tranquilamente. Então, a nossa lei, ela proíbe a fabricação, ela proíbe a comercialização, ela proíbe o porte desse tipo de material. Então, a pessoa que for pega comercializando, fabricando ou portando esse material vai ser apreendido e a pessoa vai ser multada, vai ser levada para ser tomada uma providência. O problema, Davi, é que essa lei aí, como a maioria das leis no Brasil, elas não são realmente colocadas em prática como deveria ser. Porque os agentes fiscalizadores não fazem. Por exemplo, quem fiscaliza as empresas hoje? Quem são os agentes fiscalizadores das empresas? São a prefeitura, no caso, são a própria prefeitura que tem os seus agentes fiscais, a polícia que também tem o poder de fiscalizar na parte de combate a crimes ou combate a ilicitudes, e não é feito da maneira que tem que ser feito. Outra coisa, você pega o moleque na rua, você vai pegar a linha dele, não existe regulamentação. Por quê? Porque quando você pega, você tem que fazer teoricamente, você tem que conduzir, fazer um recibo. O senhor é menor, o senhor é o pai do responsável, o pai do responsável ser responsabilizado. E não só é muita burocracia, porque no Brasil tudo é burocracia. E depois o efeito é nenhum. Entendeu? Então tem que apesar da lei existir, ela estar regulamentada, a regulamentação ela é feita de uma maneira frouxa pelo governo. A fiscalização não é feita de maneira adequada. Mas já existe a lei, o que não tinha antigamente. Antigamente, eu estava até com uma já é o passo, né? Eu estava até com uma matéria outro dia, né, Davi? A gente estava com uma matéria outro dia dizendo que justamente houve uma queda muito grande nesse uso de linhas cortantes, cerol. Houve uma queda muito grande, não só na linha, como na comercialização, devido à lei. Essa lei é estadual. Essa lei estadual. Essa lei é estadual. Nós temos pretensão de futuramente estar em Brasília e eu quero fazer uma lei federal quanto a isso. Por quê? Não é só o motociclista. Eu não sei se você sabe, outro dia, um cidadão teve a perna amputada, porque ele estava no meio-fio parado na calçada, passou um caminhão em velocidade e tinha uma linha atravessada na rua. Ele inacreditável. Puxou o caminhão e cortou a perna do cidadão. Um amigo meu mostrou o capô do carro dele, o capô rasgado. O chassi, o para-choque de caminhão cortado, a linha afundou. Muito grave. É perigosíssimo. E ninguém dá valor. Só dá valor quando? Quando alguém morre. Aí todo mundo, foi o caso da Boate Kiss. A Boate Kiss é a mesma coisa. Todo mundo ficou intrigado até hoje porque morreram 200 pessoas. Até hoje não...
Foram condenadas, acho que agora 4 pessoas. Mas ninguém foi preso, né? Não, acho que estão respondendo, estão respondendo. Enfim, mas já vai para quase 20 anos, foi em 2013 isso. 2013. Então já vai para 20 anos, dizendo, são 9 anos. 2010? 2013. Eu assumi... 10 anos. 10 anos, né? Vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos. 10 anos. Inclusive, eu fiz uma lei baseada na Botkiss justamente para que você tivesse uma fiscalização maior nas empresas de segurança que trabalhassem em eventos. Por quê? Porque se você tivesse naquele dia uma equipe de segurança e bombeiros especializados, poderia ter morrido gente? Poderia, mas bem menos gente do que morreu. Essa lei foi aprovada na Assembleia, foi para o governador sancionou a lei, mas vetou a punibilidade, ou seja, uma lei que não serve para nada, porque não tem punibilidade. Nós estamos tentando derrubar esses vetos. Então, o governo, ele não ajuda também. O governo, ele não impõe com energia o que tem que ser feito, com seriedade, tá? Outra coisa que nós temos é a Lei 16.049, que é a lei do pancadão. É isso que eu queria saber, a lei do Maldito problema do pancadão, que é uma coisa que inferniza todo mundo em todos os lugares. Antes da nossa lei, a 16.049, que é a coautoria do Coronel Camilo e eu, essa lei, não existia nenhuma lei, Davi, a respeito do pancadão. A polícia não podia fazer nada. Não existia a lei do pancadão. Hoje, se você, com essa lei, você pode apreender o carro, você pode multar o comércio, você pode tomar uma série de providências. Por exemplo, tem uma festa, um pancadão, tem os bares abertos, os bares vão ser... E os carros também. E os carros também. São fiscalizados, constatados, podem ser apreendidos, a pessoa multada... E já deu resultado? Dá, mas é o que eu falo, não existe a fiscalização adequada. Essa lei, ela existe desde 2015, salvo engano. Desde 2015, 2016, não lembro exatamente o ano. Já vai para mais de 5 anos. Até hoje, a Polícia Militar não regulamentou o uso dessa lei. Eu estou fazendo um documento na Assembleia agora para a Secretaria de Segurança Pública, pedindo a regulamentação dentro da Polícia Militar, porque o que acontece? Eles não tomam as providências que deviam tomar. Mas é culpa de quem, Telhada? É culpa da Polícia Militar? É culpa do governo. É culpa do Executivo. Porque ele não regulamenta o que tem que ser regulamentado. É culpa do Executivo do governo de São Paulo. O governo de São Paulo. O governo, das prefeituras, eles não regulamentam, eles não fiscalizam. Por exemplo, você hoje tem aí inúmeros bares irregulares em São Paulo. Por quê? Porque a fiscalização não vai ser... Quer ver outra coisa que eu acho um absurdo aqui em São Paulo? Nós temos esse problema aqui na região. Pessoas que... O cara tem um estabelecimento, o bar, ele avança o bar por meio da rua. Mas isso é... Mas como é que você pode... A Maria Antônia não dá para andar mais em frente de Mackenzie. Ou seja, você avança o leito carroçável. Sim. E é tudo... mas é fiscalização. Não, mas é autorizado. Autorizado porque o cara, ele paga uma taxa... É que o cara sabe, ele paga uma taxa para a prefeitura, e se ele pagar, como é que fica o uso do solo? Então, pode isso, mas não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Aqui é complicado, porque você não tem um parâmetro, você não tem um padrão, mas você não tem uma fiscalização. Né, tem muito, tem muito. Aí tem a corrupção, né? Aí tem os fiscais que vão lá, levam uma graninha. É muito complicado. Libera, faz vista grossa. Eu não posso falar isso publicamente, porque eu estaria sendo leviano, porque a gente sabe que tem muita gente honesta no meio. Sim. Mas, infelizmente, a corrupção existe em todos os níveis do Brasil, em todos os setores, e a gente, quando não vê a lei funcionar, a gente só pode pensar nisso. A gente nunca generaliza. Quando eu fiz o vídeo do advogado da minha mulher, mas é todo mundo. Eu falei, mas qual foi o momento que eu falei que era todo mundo o animal? Eu falo pro cara, qual foi o momento que eu falei? Alguns advogados. Exatamente. Quando eu falo de políticos, a grande maioria é safada, pode ser, mas tem muita gente boa. E eu digo, tem muita gente com boa intenção. Lógico que tem. Não pode simplesmente... é culturalmente, como você disse. Mas você falou em política. Não presta, não, gente. Não, você falou em política. É gozado que quando a gente fala em más referências ou em pessoas que não prestam, a primeira coisa que vem na cabeça é o político, né? Político. Mas por quê? Culpa do próprio político. Eles criaram essa imagem. E quem que fez que existisse essa imagem? O povo. O povo é que elege o corrupto. O povo é que... Tem cara que tá... Tem senador aí que está envolvido em inúmeras falcatruas e continua sendo eleito. Eu falei isso hoje. Nós fazemos os monstros, não são eles. Nós fazemos. E nós reclamamos. O cara pega com mala de dinheiro e ainda volta no cara. Pois é. O cara foi pego roubando 500 mil reais e ainda botaram ele como senador. O outro com 51 milhões. Cara, é inacreditável, cara. Pois é, velho. O Guedel lá tá solto. Projetos na Assembleia. Vamos falar dos seus projetos na Assembleia. O que você quer falar? Olha, a casa é sua. A gente, Davi, às vezes houve muita reclamação, principalmente por parte de alguns colegas da polícia, dizendo o seguinte: poxa, você como deputado, você não fez nada pela Polícia Militar. Você já deve ter ouvido isso. Só que quando os próprios colegas da polícia, que a gente não faz, reclama que não faz nada pela Polícia Militar, quer dizer salário.
Eles acham que a gente, como deputado, tem poder de dar salário para os outros. Nós não temos isso. E é um dos piores salários, não é? É o pior do país. É o pior do país. Mesmo com esse aumento de 20% que foi dado agora, ele continua sendo um dos piores salários do país. Eu não sei se você apoia ou não, mas eu não apoio. O governadorzinho, na promessa de campanha dele, falou que ia ser o melhor salário do país. Mentiroso. Ah, bom, então tá, desculpa. Eu ajudei o Dória a ser eleito. Porque eu lembro da campanha dele. Vai ser o melhor salário do país. E os meus amigos policiais falam, Davi, fala isso. Mentiroso. Ele fez um vídeo para mim no dia da eleição dele, eu estava do lado dele, dizendo justamente isso, que seria a polícia mais bem paga, enfim. Não cumpriu. Mentiroso. Você sofre com isso, bastante. Mas não, com essa divergência com ele, os seus projetos conseguem ir para frente? Olha, eu estou bem travado ultimamente. Trabalhar? Consigo porque eu tenho um bom relacionamento dentro da Assembleia. Sim. Eu tenho um bom trabalho político, eu sei me relacionar com a Assembleia. Mas o que depende do governo, você não consegue nada. Nada. Totalmente travado. Já é contra de natureza, já, né? Só de você ser oposição, ele já te arrebenta. Já nem lê. Pra você ter uma ideia, eu fui vereador em São Paulo, quando o PT era o governo em São Paulo, na cidade de São Paulo. Que era era o Haddad. O Haddad. Nem com o PT eu tive tanto problema como a gente tem com o Dória. O Dória, ele é um cara vingador, ele é um cara... Vingador, é um cara vingativo vingador no sentido bom. É um cara vingativo, é um cara mau caráter. Ele age de uma maneira assintosa, ele trata todo mundo como empregado dele. Que coisa. Pra você ter uma ideia, mesmo os deputados que são da base do governo, ele trata como se fosse empregado dele. É vergonhoso, Davi. Então, o que acontece? A gente tem muitos projetos na Assembleia. Muitos. Em todas as áreas. Por exemplo, essas leis ali do Pancadão é uma lei que visa a segurança pública. As pessoas sabem, Telhado? Não, as pessoas não querem saber, Davi. Não querem saber, né? É interessante, rede social. As pessoas vão na Assembleia, Telhado? Não. Alguém vai lá no seu... Alguém já te procurou no seu gabinete? Sim, vão quando precisa de alguma coisa. Precisa de um favor, né? Só quando precisa de um favor. Então, o que acontece? Você quer ver... Eu vou lá te visitar, tá? Vai ser um prazer. Não, vai ser um prazer te receber lá, te apresento a Assembleia. Vai ser um prazer mesmo. O que acontece? Olha, rede social. Todo mundo tem rede social hoje em dia. Então, lá, Instagram... Facebook, YouTube, tudo que você TikTok, pode pensar, essas coisas aí. Quando eu ponho lá um menininho fardado, apareço armado, alguma coisa, pá, estoura bastante e tal. Aí, de repente, eu pego linhas cortantes, conseguimos passar um projeto que salvará muitas vidas de motociclistas e tal. Tá, 20, 30 curtidas, nada, ninguém tá nem aí. Eu acho incrível. Outro dia nós fizemos, eu não lembro exatamente o que foi, mas tivemos uma vitória, lá conseguimos, eu fiz um vídeo todo entusiasmado. Importante. Pessoal, conseguimos fazer e tal. Não deu nada. Aí a gente fala, poxa, então a população não quer saber. Você sabe quantas leis eu tenho aprovado no estado de São Paulo nesses 2 mandatos? Leis. Em autoria. Aprovadas. De minha autoria ou de coautoria. Leis. São projetos de lei que viraram leis. 29. Olha isso. Cara. 29 leis. Tem gente que não tem nenhuma. Em coautoria e isolado. Tem muita gente que não tem nenhuma, aliás. Tem gente que não tem nenhuma. Mas a turma não quer saber disso, Davi. Não se interessa. Mas você, pelo menos, você está conseguindo, Telhado, é fazer com que os seus projetos de lei sigam para a votação. Está conseguindo isso, pelo menos. Você sabe quanto tempo demora um projeto de lei para virar lei? Deve demorar meses. De 2 a 4 anos. Quê? De 2 a 4 anos. Para você conseguir fazer um projeto virar lei. Com o risco dele ser engavetado ainda, né? Com o risco de ser engavetado, com ser arquivado, ser negado, com tudo. E o risco... O que acontece? Você protocola cada projeto de lei que você... O que acontece? Deixa eu te explicar como funciona. Para saberem, estou trabalhando. Sim. Você acontece o seguinte, você tem uma ideia, você faz um projeto de lei, você encaminha aquele projeto de lei. Depois que ele dá entrada no protocolo, ele é distribuído para as comissões. Existem várias comissões. Comissões de Finanças, a CCJ, que é a primeira de Constituição e Justiça. Então, de repente, vai para Finanças, vai para a Segurança Pública, vai para as comissões de interesse. Passando em todas essas comissões, se for aprovado em todas as comissões, vai para plenário, onde ele é votado em plenário. Se for aprovado em plenário, ele vai para o governador sancionar ou vetar. Tem tudo isso. Aí o governador sanciona ou veta. Então, nós temos alguns projetos, por exemplo, eu tenho um projeto de câmeras em transporte urbano. Projeto maravilhoso. Para acabar com assédio, roubo, motorista que dorme de serviço, motorista bêbado, ou até para salvar o motorista, para mostrar que ele está certo. Um aplicativo poderia ser uma câmera, não pode ser um aplicativo? Exatamente, tudo isso está no meu projeto. O projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa, passou, chegou no governo, era o Alckmin na época, ele vetou. Então você teve um trabalho de 2, 3 anos para perder. Tanto que eu estou tentando derrubar o veto e não consigo. Você perde o seu trabalho de 2, 3 anos. Então, por que veta? Porque ele pode não concordar com a ideia, ele pode achar que aquilo é exclusivo do governo. Então,
não simpatiza com o deputado, algum motivo tem. Porque tem muitos projetos que não tem o porquê vetar. Esse mesmo é um projeto que traria muito benefício para o governo e para a sociedade. Imagina, e foi vetado. Uma pessoa estou sendo assediada no ônibus tal, na linha tal. Pois é, isso acontece todos os dias, no metrô, no ônibus, em todos os transportes urbanos acontece. Até para as pessoas, até para os homens que às vezes são acusados injustamente. Para o cara se defender, não... Serve para você acusar ou se defender. O motorista tem que bater o ônibus. Ele vai se defender, não, só pegar as imagens, vocês vão ver que eu não estou errado. Isso. Aquele ônibus que tombou lá na Serra de Mogi, lembra que matou um monte de gente? Até hoje as pessoas não sabem o que aconteceu. As pessoas não foram até hoje ressarcidas porque não se tem prova, não se consegue nada, porque não vai conseguir ressarcir. Então, a gente nota que, infelizmente, não tem interesse em resolver os problemas. E quem paga com isso, no caso, é o bom político. Onde você trabalha, onde você se esforça, e o seu resultado do seu trabalho muitas vezes é jogado no lixo. E as pessoas vão falar o quê? É mais um vagabundo. Mas, é aí que entra aquela nossa conversa do começo. A importância do cara votar. Sem dúvida. A importância de conhecer os bons políticos. E acompanhar o político. Acompanhar. Eu falo, vocês votam, vocês nem sabem. Eu pergunto pra todo mundo, quem você votou pra deputado estadual? O cara não lembra. Não lembra. Quem você votou pra vereador? Não lembra. Como é que você vai cobrar, cara? Como é que você vai cobrar? Eu tenho essa vantagem, Davi. Eu acho que as mais... Você votou em você. Não, falar esmagadora das pessoas, a esmagadora número de pessoas que votaram em mim, lembram que votaram em mim? Porque muitos me acompanham. Te acompanham. Porque já me acompanham do tempo de rota, já existe uma sequência. Isso é importante, porque a pessoa que vota no fulano, ela acompanha a vida do fulano, para ver se realmente ele trabalhou, se ele cumpriu as obrigações dele, se vale a pena votar nele de novo ou não, entendeu? Cara. E não votar e abandonar. Tá porque funcionando, continua. Exatamente. Se não tá, vamos trocar. Quantos? 90 e... Hoje são 94 na Assembleia. Uns 80 tem que mudar, né? Seria petulância da minha parte falar isso. Não precisa responder, não. Alguns tem que mudar. Mas tem que não. Eu já fiz uma listagem aí, tem muito... Tem que mudar uma boa parte, mas tem muita gente boa, viu, David? Eu mesmo não conhecia o número. Quando eu cheguei na Assembleia... É bom, continua, Telhada. É bom, continua. Eu mesmo, quando cheguei na Assembleia, tem muitos deputados, principalmente do interior, que eu não conhecia. E são pessoas idôneas, pessoas trabalhadoras, pessoas que merecem todo o nosso apoio. Mas mesmo essas pessoas, às vezes não são eleitas porque eles não ficam lacrando na internet. Eles estão trabalhando. E tem cara na internet, lá na Assembleia, lá em Brasília, que só quer ficar lacrando. Aí você fala, resultado de trabalho, zero. Tá lacração, 1000. Só entendeu? Tá mostrando. E é porque ninguém tá ganhando dinheiro no YouTube, né? Monetizando, né? Tem um aí, eu não vou falar o nome dele, lógico, tem um deputado estadual aqui de São Paulo que eu vou te contar, meu. O cara é um artista. Ele é um youtuber. Qual o resultado do trabalho dele? Influencer. Ele é... o cara não... Será que esse cara trabalha? Um dia eu vou lá, eu vou perguntar. Vem cá, vai lá, só ir no gabinete dele. Você vai tomar um susto. Agora, não é culpa minha, Telhada. Você se vira com o meu diretor. É a pergunta da direção. Se você não quiser responder, você não responde, tá? Eu não tenho nada a ver com isso, hein, Telhada? Tá? Pode perguntar. Pergunta aí, diretor. Coronel Telhada, o senhor é a favor da pena de morte? Não, eu sou contra. A pena de morte no Brasil... Jura, Telhada? Hanna, eu nunca imaginei pra você, Hanna. Isso, cara, que se fosse contra. Sou contra. A pena de morte no Brasil só vai criar novos heróis. Pena de morte no Brasil é uma falácia. Jura? Pena de morte no Brasil é falácia. O que acontece? Te falei de quando a gente tem uma ocorrência onde o policial mata um bandido. O que acontece? Na hora todo mundo, pô, parabéns, puta ocorrência, tal. Isso se o bandido não for seu parente, né? Quando é parente já não pode mais, ainda pode matar os outros, meu não. Quando você é parente. Então, o que acontece? No mundo todo, a pena de morte ela é uma coisa muito controversa. Você pega, por exemplo, eu nunca esqueço, uma vez eu estava fazendo educação física, eu morava num prédio ali na freguesia, e eu estava fazendo educação física e olhando a televisão, depois naqueles canais de documentário, e estava passando um documentário sobre o corredor da morte. Então eles pegaram 4 indivíduos que estavam condenados à morte, tanto nos Estados Unidos, tanto que no final do seriado, 3 deles já tinham sido executados. E aí, Davi, acontece uma coisa estranha com o ser humano. Eles começam a contar a história do cara, mostra a família do cara, mostra o cara. Um deles estuprou uma mulher de 85 anos. Estuprou e matou uma senhora de 85 anos. Só que eles começam a mostrar o cara, o arrependimento, a dificuldade, a vida difícil. Eu sou um policial experimentado, eu me considero um homem experimentado. Você ficou com pena do cara. Você fala, puta que pariu, que situação difícil, realmente. Você começa assim, fala, aí eu vi a sacada do documentário. Não, novamente a banda de idolatria. Entendeu? Tudo é sacado. Aqui você já ouviu falar em Carol Chessman?
Não. Cário Chessman. Cário Chessman era o famoso bandido da luz vermelha. Ah, bandido da luz vermelha. Você sabe que ele é chamado bandido da luz vermelha? O Cário Chessman era um criminoso... Década de 70, 80? Não, 70. década de 50 ele era. 50? E, se eu não me engano, ele foi morto, ele foi executado nos anos 60 ou nos anos 70. Cário Chessman, ele era um bandido, aqueles anos 50, aqueles carrões, Bel Air e tal. As pessoas iam namorar nas quebradas, já se namorava nas quebradas nos anos 50. E ele chegava com o carro com o farol ligado e ele tinha um farol, uma luz vermelha, que as viaturas usavam a luz vermelha do lado daquela época. Ele comprou daquilo e adaptava no carro dele. Por isso que ele era chamado bandido da luz vermelha. Aí a pessoa olhava, filme, né? A pessoa olhava no retrovisor e via a luz vermelha, a polícia. Já se arruma, ele descia, entendeu? Descia. O que está acontecendo aí? Dando uma de polícia, matava o cara, estuprava a mina. Ele fez com vários casais. No final, ele foi reconhecido por causa do nariz dele, porque ele tinha um problema no nariz, o nariz dele tinha uma saliência. Não tem um museu que tem coisa dele no museu aqui em São Paulo? Não, esse é outro bandido da luz vermelha. Esse é um louco que se chamava bandido da luz vermelha, tá. que era estuprador também. Tá. Estou falando do americano. Tá. Enfim, no final ele foi preso. Ah, você está falando do americano. Do americano. Que era o brasileiro. Não, do americano. Ele foi preso, foi condenado à morte. Ele nem advogado quis, ele fez a defesa dele mesmo. Sabe quanto tempo demorou para ele ser executado? 11 anos. Porque ele ficou protelando, escreveu um livro, ficou famosíssimo, começaram os movimentos civis contra a morte do Cário Chessman, o país se dividiu a favor e contra, ou seja, nos Estados Unidos se criou um herói, tanto que nós estamos falando dele até hoje. Você imagina aqui no Brasil, você condenar um cara à morte? Esse cara ia ser eleito presidente do Brasil, velho. Aqui o pessoal adora um bandido. Porque vai demorar demais para ele morrer. E vai virar herói. Vai virar herói. Então eu sou favorável ao quê? Eu sou contra a pena de morte, porque eu acho que em alguns casos a pena de morte é boa demais. Eu sou favorável à prisão perpétua. Prisão perpétua? Esse cara tem que levantar todo dia, pelo resto da vida dele, e falar que merda que eu fiz naquele dia. E trabalhar, né, Telhado? Aí você é a favor também. Sem dúvida. Não tem negócio de ficar coçando. Trabalhar. Todos trabalhar. Então o cara ele vai levantar todo dia e vai lembrar. E o que acontece? Quando você faz isso, ele serve de exemplo para os demais. Os caras falam, eu vou passar o resto da minha vida. Aqui a menina lá que matou o pai e a mãe, 11 anos depois ela estava na rua. Ela estava com 20 anos, com 31 ela estava na rua. Agora é pastora, é influenciadora. Que matou a facada. Exatamente, estão tudo na rua. Então aqui no Brasil eu falo para você. Acabar com essa regressão de pena, acabar com isso. Com progressão de pena, acabar com visita íntima, acabar com a saidinha temporária, acabar com tudo. Para esses crimes assim, o cara... Qualquer condenação, se o cara é condenado a 10 anos, ele tem que puxar 10 anos de cana. Aqui no Brasil o cara é condenado, ele puxa 2. É 10, puxa 2. Se é condenado a 30, puxa... a Suzane puxa 11. Os irmãos Cravinho estão na rua. Bons antecedentes, não sei o quê, né? Ela tá em cana, mas ela sai sempre que ela quer. Não, mas sai toda hora. Ela sai dia das mães. Ela sai. É verdade. Seria irônico, seria hilário se não fosse terrível. Ela sai no dia dos pais. Os caras matou. Então você vê. Vai visitar seu pai, sua mãe. Então você vê que absurdo. Então por isso que eu sou contra a pena de morte aqui, porque ela não funcionaria. Não funcionaria. Então eu sou favorável sim ao cumprimento total da pena e a pena de prisão perpétua. Para alguns crimes, esses caras, por exemplo, que foram condenados. Você já viu? De vez em quando, o cara foi condenado a 300 anos. Aqui no Brasil é brincadeira o negócio desse. Meu pai falou isso. 484 que ele puxasse os 300 anos. Acabou, ele nunca mais ia sair. Mas aqui no Brasil não é assim. Então, se nós não conseguimos... Tem uma máxima de pena no Brasil, 30 né? 30 anos. Só pode 30. Só. Mas ninguém fica 30. Não, mesmo assim ele vai... O bandido da luz vermelha aqui, o brasileiro puxou. Aí ele ficou no manicômio, depois ele saiu e acabou sendo morto na rua, né? Sim. Mas, o Chico Picadinho, se não me engano, até hoje está preso. Está preso. O maníaco do parque está preso também. São vários... Alguns que têm os problemas psicológicos. Aquele Champinha também, acho que vai ficar com certeza, porque eles querem colocar, mas ele não tem... Mas o Champinha não era menor de idade quando ele fez isso? Mas ele tá detido, né? Ele tá existe um sistema próprio para ele, mas ele tá aí... não pode sair nunca, mas o que tinha que ser... Espero que não saia, né? E a redução da pena? Sou a redução da maioridade penal. Da maioridade. Existe uma coisa chamada remissão da pena. Cada 2 dias trabalhado, cada 3 dias você ganha 1. É outra coisa. Sim. É outra coisa. Eu nem sou contra, porque de repente eu acredito que muitas pessoas que cometeram crimes, eu acredito que de repente essa pessoa possa se arrepender e tentar melhorar. Um cara que mas matou alguém? não depende de como ele matou.
Você pode matar quem não mora de raiva, você pode matar no momento de desespero. Sim. Então, tudo é relativo. A gente não pode julgar, não pode ser muito radical nesse aspecto. Mas, a partir do momento que você pega um criminoso, contumaz, reincidente, pedófilo, estuprador, você vê, são situações que são crimes hediondos. Você não pode ter uma redução de pena, uma remissão de pena. Você tem que fazer com que ele cumpra integralmente essa pena. Agora, no caso da maioridade penal, eu sou frontalmente contra. Para mim, não deveria nem haver a maioridade penal. Para mim, todo mundo deveria responder, mas um menino de 10 anos... Um menino de 10 anos hoje é diferente de um menino de 10 anos na nossa época. Hoje, eu pego o meu netinho de 2 anos, o Cássio, ele mexe no computador hoje. A minha neta, a mais velha, a Laura, que tem 7 anos, ela mexe em tudo, mexe mais que eu no computador. O João Paulo, meu outro neto de 4 anos, também mexe... Como que é nos Estados Unidos, Telhada? Lá, por exemplo, 12 anos vai preso, né? Sim. Lá você responde pelo seu crime. Lógico, não vai ser jogado numa cadeia de adulto, mas vai preso, não é? Preso. E vai responder algemado no tribunal. Vai responder algemado no tribunal. Coronel, deixa eu só fazer Pé e mão algemado. Aqui, só uma pergunta. Existem algumas empresas que têm uma célula dentro da cadeia que alguns presos já fazem algum tipo de trabalho. Sim. Algumas empresas que estão lá dentro. O que esbarra de a gente ter uma lei que deixe no estado inteiro todas as penitenciárias para realmente os presos trabalharem? Porque todo mundo fala... Não, o que acontece é o seguinte, aí você tem um problema, não é só administrativo, como é um problema da adaptação. Muitas empresas que querem entrar num presídio para fazer determinado... Primeiro que não é qualquer serviço. Você não pode ter nada que coloque em risco a segurança do presídio. O tipo de armamento, um tipo de material que eles usem, o tipo de material que é fabricado. E a empresa, para que ela possa prestar esse serviço junto, o presídio possa fazer... Ele tem que se adaptar a uma série de normas. Então, não são todas as empresas que não querem se adaptar. A maioria das empresas prefere não se adaptar. Porque realmente é importante que o preso trabalhe. Não só para ele ocupar o tempo dele, como para fazer com que ele realmente repense em tudo que ele viu. Poxa, eu estou em casa pensando... O cara que fica parado dentro da cela não fazendo nada, ele só fica remoendo. Mente vazia, oficina do diabo, entendeu? Então, é importante o preso trabalhar. Agora, precisa também se ver essa parte de legislação, do emprego dessas empresas adequadamente, de cursos profissionalizantes, porque quando você usa o tempo também, quem sabe você consegue que aquele cidadão possa ter uma melhoria futura. Mas tudo bem, vamos pensar um pouco mais simples. Trabalhar para o governo mesmo, botar para fazer estrada, botar para quebrar pedra, botar mesmo, não seria uma solução também? Aí você vai esbarrar nos direitos humanos, né? Nos malditos direitos dos humanos, né? Para mim é muito simples, eu botaria todo mundo acorrentado, fazendo aquilo, fugiu, metralhou. Mas não é assim não. O Davi ali me mostrou que a pena máxima desde 2019 é 40 anos. Com certeza ele consultou o Google agora. 40 anos é a pena máxima. Desde 2019. 2019 passou a ser 40 anos. Que é pouco, tem que ser, eu falei, tem que ser pena integral. Tem alguma ocorrência que marcou? Alguma... Bom, deve ter várias. Você quer falar sobre... Eu gostaria de saber como é que foi, mais ou menos. Teve várias ocorrências. Eu falei de... A turma sempre me pergunta, que ocorrência você teve mais medo, você teve menos medo? Cada ocorrência ela é diferente por si, cada ocorrência é única, né? Porque não existe ocorrência simples. Porque por mais simples, você chega numa ocorrência, está tendo uma discussão, e essa ocorrência pode acabar num homicídio. Você chega, quantas vezes nós chegamos no local que você você veio para separar uma discussão e aquela discussão se voltou contra a polícia? Inúmeras vezes, que a pessoa já está alterada, já está fora de si, e quando você separa a pessoa que ela queria agredir, ela volta a agressão contra você. Então não existe ocorrência menos ou mais difícil. Todas as ocorrências são preocupantes. Mas eu tive inúmeros tiroteios, eu fui baleado 2 vezes. Como que foi, Telhada? Baleado, cara. Dói pra caramba, viu, velho? Dói muito. Foi o quê? Aqui no braço? Eu tomei uma no braço aqui em 1990, entendeu? Eu tomei um tiro de 38 aqui. E dói aqui no braço? Entrou de um lado e saiu do outro. Doeu muito. Na hora você não sente, viu, Davi? Na hora você sente a pancada, mas aí quando você olha e vê o sangue, aí começa a doer. E eu vou te falar, e a dor é uma coisa assim assustadora. Parece que você tá com uma lança em brasa dentro do seu braço. Dói demais. E também na mão, tomei também em 95, eu era capitão, aqui na área das Perdizes, da Pompeia, fui baleado aqui, tomei um tiro na mão de 38 também. E, eu vou te falar, é uma coisa assustadora. Porque quando você vê o sangue saindo,
Ele dá pavor. Imagina o cara que toma no peito, na barriga, na cabeça. Se o cara ficar consciente, é uma coisa assustadora. Porque, por mais que eu tomei no braço, sabia que eu não ia morrer, quando você vê aquele monte de sangue saindo, você fala, meu Deus do céu. Mas poderia morrer, não poderia? Não, só se você não estancar, né? Nada, né? Não estancar nada. O próprio corpo, com o tempo, ele procura estancar, você sempre perde uma quantidade boa de sangue, mas dependendo do local do ferimento, o corpo mesmo procura se... O corpo humano é maravilhoso, né? É uma máquina maravilhosa. Mas existem ocorrências, por exemplo, ocorrências que eu não gosto, que me incomodava muito, ocorrência envolvendo criança. Quando eu, na época, já era pai, o Rafael, que hoje é meu filho, é capitão da polícia, capitão Telhado. Seu filho é capitão da polícia? Meu filho é capitão. Que legal. Está lá no 16º Batalhão, capitão Telhado. Que legal, meu. Ele tem 35 anos hoje. Eu lembro quando ele era menino. Graças que orgulho, a Deus. Hein? Que orgulho, Telhado. Eu sou muito orgulhoso, não só do Rafael, como da Juliana, minha filha também, pelas pessoas, pelos os adultos que eles se tornaram, pelos cidadãos que eles são, que são pessoas maravilhosas. Mas eu estava te falando, ocorrência com criança é uma coisa que sempre me incomodou muito. Não só porque eu era pai, como eu sou avô agora, então... Mas uma coisa interessante que aconteceu comigo foi quando eu comandava o 7º. Nós estávamos indo por uma revista, na primeira companhia, que era lá na Padre... Lá nos Jardins. Eu comandava o 7º. O 7º é bem na área central. E entrou pelo rádio da viatura uma ocorrência na Padre João Manuel. Roubo num prédio, num flat. Eu ainda falei, pô, estamos longe, nem me localizei onde eu estava aquela hora. Aí eu vi as motos da Rocam passando por mim em velocidade, eu falei pro motorista, bom, vamos lá apoiar. Eu estava do lado, rapaz, só foi entrar à direita, já chegamos no local. No que nós desembarcamos no local, eu falei para a equipe, para os motociclistas que estavam comigo, falei, olha, desce pelo fundo, vai por trás, corre pelo fundo, porque com certeza os caras vão dar pinote pelo fundo. O cara, quando vê a viatura encostando, ele corre pelo fundo. Eles correram pela parte lateral do prédio e foram pro fundo. Eu e meu motorista entramos pela entrada principal do prédio. Nós demos de cara com os ladrões. De cara. Os caras armados olhando pra cara da gente. Vai, larga no chão, no chão, no chão. O cara já jogou uma arma, já caiu um monte de dinheiro, joia, que eles já estavam roubando todo mundo. A arma 38 caiu. Aí o meu motorista enquadrou esse cara no chão e o outro saiu correndo, eu saí correndo atrás dele. E você já viu esse filme americano, quando o cara vai atirar, abre a porta, tem um monte de gente atrás. Foi a mesma coisa. A hora que eu correndo atrás do cara... Fui atirar, ele abriu uma porta, era uma cozinha, aqueles caras com aquele chapelão branco, olhando pra mim, aí continuei correndo, ele correndo. Foi muito louco. Aí a hora que ele sai, nós saímos pra fora do prédio, ele virou e atirou, e acertou a parede atrás de mim. E eu correndo atrás dele e tal, quando ele foi pular o muro, ele virou de novo, eu também dei o tiro no escuro, porque tava bem, já era umas 7 horas da noite, julho, já tava escuro. E eu vi que ele pulou. Falei, errei o tiro, né? Errei o tiro, o cara pulou. Nisso chegou a equipe do Tático Móvel chegando, eu falei, corre, ele correu pra rua. Falei, corre, vai cercar, vamos cercar, vamos pegar esse desgraçado. Então, eu fiquei ali no momento, voltei para ajudar a prender o outro cara que já estava no chão. Dali a pouco o tenente voltou e falou, ô coronel, nós não conseguimos prender o cara. Eu falei, porra, bicho, como vocês não conseguiram prender? Deixaram o cara fugir, porra? Não, chefe, ele morreu. Eu falei, como ele morreu? Pô, cara, na hora que eu acertei um tiro nele, deu que a gente chama de mata-porco. Acertei em cima do muro. Sabe o que é um mata-porco? É um tiro lateral, o tiro ele entra de um lado e sai do outro. Esse tiro é fatal. E aí, a hora que ele caiu do muro, que ele já estava baleado, ele caiu de uma altura de uns 4 metros. Você não morreu do que eu não tinha visto lá, e escuro eu não vi. Quando eu fui lá do outro lado, estava o cara caído no chão, e ele caiu de cabeça no chão. Então ele morreu de olho aberto, um olho para cada lado. Ele morreu de todos os jeitos. E essa ocorrência marcou muito, Davi, porque de imediato já encostou a imprensa, de imediato. Era uma... Que ano foi? Foi uma... Que ano? Foi dia 28 de julho de 2008. Faz pouco, 12, 13 anos. Eu comandava o 7º Batalhão, foi antes de eu ir para a rota. E a ocorrência foi mais ou menos 10 para 7, 7 horas da noite. 7h05 já tinha equipe do Datena no local já. No local, acompanhando ao vivo, fazendo... Então marcou muito essa ocorrência. E uma outra coisa que me marcou muito, interessante, né? Mas te deu alguma represália, alguma coisa? Não dá nada, não deu nada. Dá. Você é afastado da rua, você responde, lógico. Se você responde processo, matar um policial, de matar um bandido. Sim, porque não é ruim responder o processo nesse caso, faz parte, porque o fato de eu chegar e falar que eu matei alguém porque ele estava atirando em mim é uma coisa, tem que ser comprovado que é verdade. Tá certo. Concorda? Tá. Tem que ouvir você que era vítima, o outro que estava do lado para ver. Não, é verdade. Não é que não acreditam na palavra do policial. Nesse caso, é necessário que seja feito um procedimento regular, um procedimento legal, para que realmente mostre que o policial, até para a segurança desse policial. Porque senão a primeira coisa que a família do bandido vai falar o quê? Mataram meu filho, ele não era bandido. Não, ele era. Tá aqui as testemunhas, as vítimas, e tem todo esse procedimento. Então, e essa ocorrência marcou muito, Davi, pelo seguinte... Porque na época o Rafael, meu filho, ele já era tenente da PM, estava servindo no 4º Batalhão,
E eu lembro que o Rafa tinha, na época, 22 anos. E o bandido que morreu tinha 19. Então, uma coisa que eu lembro que eu fiquei olhando o cara no chão, assim, aquele moleque baleado no chão, morto, porque aí nós tivemos que esperar a técnica chegar para fazer a perícia e tal. Eu fiquei olhando, daí meu filho foi pro local, ele estava em casa, ele tinha trabalhado à noite, ele pegou e se deslocou pro local. E aí, pai, tudo bem? Tudo me acompanhou no distrito, tudo? E eu falei, pô, filho, eu tava olhando o cara que tava pensando em você, porque é uma idade, o cara tem idade de ser um menino, né? Então você vê que interessante, aí você vê até como pai numa situação daquela, né? Um rapaz moço, bonito, forte, como é que pode, podia estar aproveitando a vida, morto no chão, trocando tiro com a polícia, porque é bandido. E eles tinham aterrorizado as vítimas, já tinha as vítimas tudo amarradas, algemadas, sabe aqueles escanagatos, aquelas... No prédio. No prédio, eles já tinham entrado... Eles invadiram um prédio. Um frete, era um prédio de frete, eles já tinham roubado acho que uns 4, 5 apartamentos já. Então, eles estavam fazendo terror quando nós chegamos. Então, graças a Deus, a nossa ação foi rápida e conseguimos salvar todos os reféns, não teve ninguém baleado, a não ser o bandido que foi morto e o outro bandido que foi preso. O outro foi preso. Por que até hoje, por que a Rota ficou com essa fama dela? Por que eu mesmo salientei no começo? Por que essa bandidagem teme tanta Rota? Porque, como eu te disse, a Rota ela foi criada para fazer o combate ao crime organizado. A Rota, ela não foi, apesar que ela atende qualquer tipo de ocorrência, mas... A Rota ela não é feita para atender, por exemplo, uma briga de marido e mulher. Nem vai. Não que ela possa se deparar com uma ocorrência dessa e vai atender como qualquer outra viatura, mas pelo rádio das viaturas de Rota, só chegam ocorrências graves. Por exemplo, ocorrência com armamento, ocorrência de suspeita de roubo, e às vezes eles passam também suspeitos em locais, porque às vezes você está, por exemplo, eu estou na Lapa patrulhando. Tem uma ocorrência de um suspeito, eu estou próximo, eu vou, não preciso esperar vir a rádio de patrulha. Sim. Mas uma briga, desinteligência, esse tipo de ocorrência não chega para a Rota. A Rota ela só vai em ocorrências de gravidade. Então, normalmente, numa ocorrência que a Rota vai, a possibilidade de um confronto é muito grande. E a Rota ela é preparada para o confronto. Então, quando os policiais chegam, eles chegam com tudo. Pode ver que são inúmeras vezes, a maioria, infelizmente, a grande, esmagadora maioria de policiais que morrem, são policiais da Rádio Patrulha, onde eles estão somente em 2 policiais. Eles chegam no local e são baleados. A Rota, nós chegamos no mínimo em 4, com armamento pesado, viatura grande. Então, o pessoal chega chegando e sai saindo, como a gente fala. Então, quando o policial de Rota chega, ele chega com tudo. Aí é a escolha do bandido. Se ele quiser se entregar, ele se entrega, vai preso. Se ele puxar a arma e quiser encarar, é com a gente mesmo. É pau e bala, né? Então, não tem choro, não tem mijação. A gente não mija pra ladrão, não. Ô, Telhada, eu não sei se você acompanhou em 2009, 2010... Eu estava comandando a Rota. Então, você estava comandando a Rota. Eu não sei se você acompanhou a paródia que a gente fazia na Record do Bofe de Elite. Lembro. Você lembra? Tom Cavalcante. A Rota, ela era o que é a tropa de elite no Rio de Janeiro? Seria a Rota de São Paulo, é isso? Não. São duas situações totalmente diferentes. Tem uma tropa, olha que pergunta idiota minha, eu não sei, nunca pesquisei. Tem uma tropa de elite em São Paulo? Tem a Rota. É a Rota. O que a tropa do BOP faz? A tropa do BOP é uma tropa de policiamento, mas eles agem mais em incursões em locais de crime, favelas, estabelecimentos. Eles fazem mais a incursão. Eles chegam, tem uma missão em tal lugar, eles vão para o local, tomam o local e executam o patrulhamento dentro do local, a pacificação e tudo mais. A Rota, a especialidade dela é patrulhamento motorizado. Tá. Ela faz patrulhamento motorizado. Não que ela não vá agir em favelas, em comunidades, ela também faz isso. Mas a principal missão da Rota é o patrulhamento motorizado e o combate ao crime organizado. Ok? O BOP, ele ficou muito famoso por causa do filme. Na realidade, o BOP é uma tropa bem mais nova que a Rota. E você vê que mesmo no dia a dia, a gente vê nas ocorrências do Rio de Janeiro, no dia a dia, dificilmente você vê uma ocorrência com o BOP. Porque não é isso tudo que parece um filme, eles pegam várias situações, é lógico que fica uma situação, é uma tropa que tem todo o meu valor e eu respeito muito, muito. Mas aqui em São Paulo nós temos a Rota, que é o patrulhamento motorizado, o próprio GAT, que eu te falei, que é de Grupamento de Ações Táticas Especiais, nós temos o COI aqui, que é Comando de Operações Especiais, que é uma tropa especializada em mata, em selva, em combate rural. Meu filho foi do COI, fez o curso do COI, que é um curso violento, é um dos cursos mais difíceis que tem no Brasil. Curso de Operações Especiais, é uma tropa chamada Tropa de Operações Especiais, tropas especiais. Então nós temos aqui no Brasil nós não temos uma tropa de elite, nós temos várias tropas. Temos a Rota, temos o COI, temos o GAT,
Temos uma outra tropa que é especializadíssima, que é a tropa de helicópteros, patrulhamento aéreo, que é uma espécie... Da PM. Da PM. Nós temos quase 30 helicópteros na Polícia Militar de São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo está bem montada? Está ótima. É uma das melhores... É uma melhor... Apesar de não receber bem, está bem montada. É o pior salário do Brasil. Salário. Mas em matéria de equipamento e adestramento, eu creio que é a tropa mais adestrada do Brasil. Porém, nós podemos dizer que outra pergunta que pode ser boba, mas eu acho que a resposta eu sei. É mais difícil ser policial no Rio de Janeiro que em São Paulo? Bem mais. Na capital do Rio de Janeiro? Eu acho que não. Eu admiro muito a tropa do Rio de Janeiro, porque a ação de combate lá é muito difícil. É muito difícil. Você combate em comunidades, em favelas, até pela geografia do local, é uma situação totalmente desfavorável para o policial. É muito difícil. Eu lembro que eu fiz muito tempo segurança do Gugu Liberato. Eu trabalhei 15 anos com o Gugu, quando eu era de tenente a major. E eu lembro que às vezes a gente ia para o Rio de Janeiro... Eu lembro disso, cara. Eu lembro que a gente ia fazer show no Rio de Janeiro, alguma missão... Eu conheço o telhado, era do Gugu, cara, que eu tô lembrando agora. Fiquei 15 anos lá no SBT. E a gente às vezes ia para o Rio de Janeiro, Davi, eu lembro, nunca esqueço, a gente às vezes passando perto daquelas favelas e tal, 6 horas da tarde você vendo uma patrulha de 8, 9 homens comandada por um sargento, os caras ingressando na favela, eu falava, meu... Pra ganhar a merda que esses caras ganham, fuzilzão cruzado, pra tomar tiro de fuzil, velho. Eu imagino, tomar tiro de 38 é uma desgraça, imagina tomar tiro de fuzil. Então, é uma situação muito complicada da Polícia do Rio. A situação do Rio de Janeiro é muito complicada, né? São Paulo deve não estar nesse nível. Aliás, o policiamento no Brasil todo, cada região, Davi, tem sua peculiaridade. Lá no Nordeste nós temos aquele novo cangaço, no Sul nós temos o crime organizado pesado também. Então, todos os estados têm a sua peculiaridade. Todos. Muito tráfico. Não existe pior ou melhor. O que acontece é que cada um na sua peculiaridade tem os seus problemas e tem que procurar combater da melhor maneira possível. Ô, Telhada, só pra gente encerrar, porque lógico. Você tem que ver no dia aí, Telhada, que a gente estava lá no Rio de Janeiro, na favela Tavares Bastos, que é onde fica o BOPE. Eu tive lá. A gente filmando, cara, de repente os caras desceram, a gente tudo de botinha cor-de-rosa, tudo. Eu baixei a cabeça e falei, meu Deus do céu, cara, lembra, Hanna? Não, foi assustador. Os caras nem olham por lá. Parece uns Robocop, arma, tudo que é lugar, assim. Uns 40 descendo, porque essa favela ela é pacificada, né? A Tavares Bastos, onde eles ficam. É Tavares Bastos o nome da favela, Cara, eu falei... Os caras nem olharam pro lado, cara. E a gente tudo de bota cor-de-rosa, cara, zoando com os caras. Era muito bom aquela brincadeira lá. Aí foi demais, mas... Essa situação, quando esses caras desceram, eu falei, meu Deus do céu, cara. Não é fácil não, é uma situação difícil. Telhada, você quer falar mais alguma coisa? Não, quero agradecer, o tempo voou, né? A gente começa a falar, tem tanta coisa para falar, ainda mais me deixar à disposição, Davi, não só de você, da sua família, de toda a equipe aqui, todos os colegas que nos acompanham aí pelo podcast, e dizer que, apesar de eu não estar na Polícia Militar mais há 10 anos que eu estou aposentado, eu estou numa nova ação, num novo combate, agora que é no campo político. Continuo à disposição de todos, não só na parte de segurança pública, mas, no geral, o que a gente puder ajudar, nós estamos lá para trabalhar forte pela população de São Paulo, ou estando aqui, ou estando em Brasília, onde eu estiver, tenho certeza... O senhor é candidato? Já pode falar? Já decidiu? Eu sou pré-candidato, né? Então, o senhor já é pré-candidato? Eu sou pré-candidato a deputado federal. O senhor vai ser federal agora? Nós precisamos, talvez nós façamos um deputado estadual para que a gente possa dar continuidade do nosso trabalho aqui. Mas nós temos que continuar lutando pela população, porque o único jeito de mudar o nosso país, como a gente disse aqui, é através do voto. E precisamos de políticos que a gente conheça e que conheça o modo de trabalhar. E que confie, gente honesta. Exatamente. Parabéns, eu tenho meu apoio de antemão. Obrigado, Davi. Conte comigo. Eu quero só falar, o que é? Eu vou falar agora, te peço licença para agradecer o meu patrocinador, que sem isso a gente não vive, né? Alto Nobre, mais uma vez falando. Coloca o QR Code aqui na tela para você entrar diretamente na Alto Nobre. Carros importados, 30 anos, uma empresa, o Coronel Telhada sabe. Sim. Uma empresa que fica 30 anos no mercado de automóvel e continua ativa é porque é muito honesta. E eu dou a mão à palmatória em relação ao Adalmo, da Alto Nobre, eles são sensacionais. Vai lá, carros zero, carros com baixíssima quilometragem, carros blindados, que é muito importante. É necessário hoje em dia. Quem puder ter, tem que ter. Quem puder ter carro blindado é fundamental. Leve seu carro lá, faça uma avaliação, deixe seu carro consignado, você vai ganhar um brinde dizendo que você assistiu o nosso podcast. Procura o Adalmo, procura o Renatinho, vai lá na Alto Nobre, no Campo Belo, 2 lojas no Brasil inteiro, tá? Mas eu sou de outra cidade. Entre em contato com eles que eles atendem o Brasil inteiro, ok? E agora se inscrevam no meu canal Davi Cardoso Júnior, também pelo canal da Capital Mais, que é da Rádio Capital, que é a nossa parceira. Eu preciso que vocês se inscrevam para que você possa ver o Coronel Telhada falando.
sigam o Coronel Telhada nas redes sociais. Qual que é o seu Instagram? @Coronel Telhada no YouTube, no Facebook, no Instagram. @Coronel Telhada. Com mais 2 milhões de seguidores lá no Facebook, hein? 2 milhões de seguidores no Facebook, Coronel Telhada. Então continue, cobrem o Coronel Telhada, sigam o Coronel Telhada, usem o Coronel Telhada para poder reivindicar as coisas, para poder ajudar ajudem o Coronel Telhada a divulgar o trabalho dele. Não é só cobrar. Lógico. Pega um político bom, ele merece que as pessoas saibam tudo que ele faz. Tá bom? Pessoal, beijo pra vocês. Até semana que vem. Um grande beijo. Valeu, galera. Até mais. Diz aí com o Davi.